Olha aqui, ô Samuel, eu vi algumas análises do tipo assim, o último milagre do Papa Francisco, né? Como se eventualmente esse momento que para mim é mórbido, tá? Em pleno velório. Não que a ingenuidade que me falta não permita entender que o velório do Papa e o funeral dele é uma grande oportunidade das lideranças se encontrarem pro tete a tete, né? Mas, poxa, se essa foto pra mim ela é muito mórbida, né? Porque é tipo, foda-se o cadáver do lado ali, né? Desculpa o palavrão, mas vamos tratar do que interessa, né? E no que interessa aqui saiu até a lógica de que como é que nós vamos resolver se o Putin não tá afim de resolver? O Putin parece estar afim de brincar de guerra. Foi mais ou menos isso que o Trump falou. O que simboliza essa foto e os futuros da guerra no leste europeu, Samuel? Bom, primeiro eu acho um desrespeito muito grande, né? Usar o espaço, embora seja um evento político por natureza, a morte de É. qualquer chefe de Estado, e o Papa, além de um líder religioso, é um chefe de Estado, e só teve, claro, essa adesão toda de lideranças mundiais, não porque era um chefe de Estado, mas porque era o líder da Igreja Católica. Né? Então ele junta as duas coisas, dois elementos, né? E atrai essa quantidade enorme de chefes de Estado, e obviamente vira um evento político. Embora seja um evento político, é um evento político que exige o protocolo diante do ato grave, né, do falecimento desse líder. Você não pode chegar lá e fazer dali uma paralela do G20, da ONU. Não é, ali não é lugar de tratar de assunto nenhum. No máximo um cumprimento, né, dar uma esquentada na relação, tira uma foto, faz um abraço e acabou. Também não pode ter muito sorriso, não pode ter... Não é lugar para isso. E o que eles fizeram aí, dentro da igreja, botar duas cadeirinhas e ficar discutindo, porque, vamos lá, quem lembra da última vez que eles estiveram sentados próximos assim, qual foi a cena? Uhum. Também foi num lugar que tinha um protocolo a ser cumprido e foi rasgado o protocolo. Pela primeira vez na história, a gente presencia aquilo na frente das câmaras, né? Agora, o risco era que eles rasgassem o protocolo ainda mais, aí fizesse uma cena patética daquela de novo. Não fizeram, mas para mim essa reunião nesse lugar, neste momento, primeiro, isso não vai levar a lugar nenhum. Porque o Trump não vai adotar o lado do Zelensky, que ele contrariaria a sua base, a base renhida do Partido Republicano, que está cansada dos gastos com a Ucrânia, então não vai mudar de posição, ainda mais depois dos últimos desenvolvimentos junto com o Zelensky, que enfim, não aceita nenhuma das propostas de mediação junto ao Putin. O Trump também não vai romper os seus laços oficiais e extraoficiais que ele tem com não só o Putin, mas quem financia o Putin na Rússia. Então, vamos, assim, o liberal que assiste isso e fica animado, como eu vi alguns na imprensa brasileira dizendo, é uma reaproximação, vai ficar ruim pro Putin, né? Aquele professor Rock lá falou isso esses dias. Cara, é assim, é uma piada, né? O cara está se apegando numa realidade paralela para continuar fazendo um vídeo. Isso aí não vai dar em nada. Para mim, a guerra do leste europeu entre os Estados Unidos com a OTAN. Os Estados Unidos se retira, está ali um restinho da OTAN ainda ajudando. Com a Rússia no solo ucraniano, ela vai continuar até que haja um acordo no qual a Ucrânia aceite a perda dos territórios que se independizaram, né, que se tornaram independentes da Ucrânia, porque foram atacados por Kiev durante 8 anos, até 13 mil ucranianos do leste serem mortos, com bombardeios e perseguição racial partida de Kiev, ao passo que a Ucrânia se coloca como um proxy da OTAN querendo instalar armas nucleares e faz com que a Rússia, que não é bonzinha, não é herói de nada, agisse nessa questão que já durava 8 anos por seus interesses próprios. Ninguém está dizendo que a Rússia e o Putin é bonzinho, mas eles agiram nos interesses de preservação territorial próprios da Rússia. Esse dilema que está no fundo de verdade, ele só acaba quando os objetivos da Rússia ali foram concretizados, que é usar essas regiões que se tornaram independentes e foram anexadas pela Rússia como zona tampão de defesa e a proibição da Ucrânia aderir à OTAN. Ponto. Quando isso for concretizado, e o Trump já cansou de dizer que defende essa posição hoje, que é um recuo gigantesco do patrocinador da OTAN, que é os Estados Unidos, quando isso for concretizado, a guerra acaba. O problema do Zelensky é ele não tem mais mandato, ele não chama eleição, ele não se dispõe a fazer uma eleição como um dos elementos, né, para colocar um outro líder na Ucrânia que possa decidir.
O Congresso ucraniano está fechado, que todos os partidos de oposição foram tornados ilegais e cassaram os mandatos. A Ucrânia hoje está na mão de um sujeito que decide isoladamente a não aceitar a proposta de pacificação do oponente, tudo bem, ninguém é obrigado a aceitar, mas não quer ouvir sequer aqueles que patrocinam o seu armamento, e sem o qual ele não consegue durar um mês de guerra, ele não quer ouvir. É uma situação muito complicada. Nenhum analista internacional é capaz de dizer o que vai acontecer na Ucrânia nos próximos 6 meses. Porque se o Trump levantasse dessa cadeirinha aí e falasse, então, meu amigo, a partir de agora é contigo, tá? Estou cortando de verdade agora todo o fornecimento de armas para você. De inteligência, de arma. Vou ligar pro Musk, agora eu vou mandar ele cortar o acesso ao Starlink também. Acabou, não vai durar uma semana. 2 dias que a Starlink cortou o acesso ao satélite, a Rússia detonou aquela região de Kursk que eles tinham conseguido conquistar na Rússia. Porque sem satélite, gente, hoje é mais poderoso até do que arma. Você sabe o que o inimigo está fazendo, você sabe se mísseis estão vindo ou não estão vindo. Essa inteligência é a principal força que os Estados Unidos têm fornecido à Ucrânia ao longo desses últimos 2 anos. Então, essa cena, para mim, aí é uma cena que não diz muita coisa, além do patético que é o desrespeito à morte do Papa.